Obrigada, Fábio. Agora eu vou passar a fala para o Breno Rodrigo. Ele é pai de 2 meninas e um menino. Ele é skatista desde os 5 anos de idade, dono da marca Furut Skateboard, frente na produtora Laboratório, escritor e autor. Ele é redutor de danos pela Diálogo também. Ele é vice-coordenador da Brand Educação, membro da Reduc e estudante de psicologia, sobrevivente do Hospital Psiquiátrico Raul Soares e da Saúde Mental de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, gente. Primeiramente, licença para chegar. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a minha família que nos sustenta para praticar e dizer do trabalho, né? Então, eu vou trazer um pouco para a prática, né? Situações que foram assertivas, no ponto de vista de ser um cuidado significativo, tanto para criança e adolescente, quanto para usuários de álcool e drogas, adulto também. Eu gosto de abrir na fala, trazer um ponto, né? Um caso que eu fui referência enquanto estava no CR. Passei pelo CR durante 9 anos, 8 anos da minha caminhada, e 1 ano no BH de Mãos Dadas contra a AIDS, que é um outro programa, né, que trabalha também no viés da redução de danos, acessando esse público vulnerável da sociedade na perspectiva da redução dos danos da AIDS, né, de conviver com essa questão. Não me lembro o ano agora, mas há um tempo atrás, em um atendimento, né, que era referência, né, e participei ativamente, tanto na construção do PTS, tanto na construção, na perspectiva do cuidado que era possível para aquele contexto, para aquela pessoa e para aquela substância que ela usava. Então, uma menina de 22, 23 anos na época, né, isso deve ter uns 4, 5 anos atrás, a gente chega numa série de uso que hoje a gente, por luta nossa, a gente está envolvido desde o início do projeto. Hoje é um lugar que a gente pratica skate, a gente conseguiu uma pista de skate lá, nesse lugar. E a gente habita desde quando era série de uso, um lugar problemático no centro da cidade, problemático da segurança pública, né? Mas, e aí a gente chega, nesse atendimento, e aí tinha um grupo de pessoas, algumas meninas e uns homens, que estavam ali, e eu era a referência dessa mina. E eu falei, eu vi ela de longe, eles estavam fazendo uso de crack na lata ali, e usando também o álcool, uma das substâncias que predominam nas ruas, em Belo Horizonte, que eu tenho evidência, eu posso dizer, mas acredito que a maior parte, em âmbito nacional, é o álcool, um grande problema, acho que é até mais problemático do que as outras. E eles fazendo uso ali, tudo mais, eu cheguei no respeito, hoje a gente pode chegar, Natália citou da água, a água é a porta de entrada para qualquer situação, além do respeito, primeiramente, para chegar, mas a água é a porta de entrada em qualquer situação, para a situação de rua. A gente tinha uma vantagem no BH que a gente conseguiu gelar essa água. Então, não tinha como não chegar. Você chegava, você ofertava água e você ainda falava, está gelada, pai. Só fala isso aqui, ó. Então, é uma forma de acesso. E é positivo isso, sabe? E aí cheguei, ofertando uma água geladinha, pai, e aí a gente conseguiu ter acesso. Ela falou 9. Ô, Breno, eu estava tomando 9 porque é meu vulgo, porque a galera me conhece assim, de Belo Horizonte. Pô, velho, eu tenho que contar umas coisas para você, pai, tudo, mas estou fazendo uso aqui. Eu falei, não, você quer contar? E antes disso, por conta desse pessoal estar fazendo uso de substâncias, a equipe avaliou que não era o momento de chegar nesse momento. E eu avaliei diferente, E na equipe tem médicos, na equipe tem assistente social, tem psicólogos, e eu estou ajudando sem uma formação acadêmica, por enquanto. E aí, avaliei que seria necessário chegar naquele momento e falei para a equipe, não, vocês não querem chegar, eu vou ofertar uma água e começar um pouco para ver que a gente troca ideia. Cheguei e ela me trouxe isso, eu preciso conversar com você, que bom que você chegou. Eu falei, mano, cheguei, vamos trocar ideia aí, tá? Chamei ela pro canto, a droga que estava sendo usada na roda era dela, ela pegou a droga e foi usada do meu lado, certo? Então, enquanto eu estava em atendimento com ela estava dando uma bola na lata, no crack,
e tomando pote na cachaça e tudo bem, certo? A partir disso, ela começou a trazer ela, lembra, uma semana dela com o olho roxo e tudo mais, eu percebi a necessidade de entrada, né? Você bate o olho, a perspectiva do redutor de danos, quando ele bate o olho numa cena de uso, ele avalia. Não é a academia do médico que vai dizer a entrada da equipe, certo? No território de cena de uso de drogas. Quem está capacitado para trabalhar isso, claro que toda a equipe vai se capacitando, mas é meio que uma função do redutor de danos trazer essa segurança da equipe. Falar, ó, posso chegar, pode chegar, e é tudo isso mesmo, sabe? E a lei das ruas é uma só, certo? Então, eu acho que vai ser desse viés. E aí, ela falou, pô, me estruparam, me bateram, esse olho roxo é disso, me bateram. O cara falou que vai voltar para fazer de novo, vai me encontrar no centro para pegar de novo. Foi mais uma pessoa, entendeu? Isso ficou todo o contexto da problemática toda que ela estava passando ali. Então, a partir disso, né, ela falou, e aí, no centro de Belo Horizonte, né, esse viaduto, ele tem um arco que passa embaixo do metrô, né? E aí ela fala, Breno, e aí você sobe do viaduto, tem uma escadinha que é uma cena de uso. Uma escadinha no centro ali, uma cena de uso. O pessoal usa como banheiro também, uma cena de uso típica das ruas, né? Então, e ela chega e fala, Breno, eu estava subindo, cara. Eu tinha acabado de ser abusado, violentado, eu estava subindo para pular do ar, na linha de trem. Mas só que quando eu estava subindo a escada, um camarada meu das ruas me chamou para dar uma bola no crack com ele. E eu aceitei. E nesse momento que eu fui fumar esse crack com ele, eu construí uma ideia na minha cabeça que ele desconstruiu que eu não precisava de pular e tudo mais. A gente começou a dar risada e eu vi sentido, né, em não pular naquele dia. Por isso que eu estou com você aqui hoje, acho que tinha 2 dias desse ocorrido. Então, e aí a gente pensa, né, pô, é uma substância, né, que a gente está aprendendo a lidar, né, que em sociedade e usando estratégias aceitáveis e possíveis, né, dentro do contexto de cada um, que salvam a vida, né, no uso. Então a gente tem que pensar nesse ponto também, a que ponto é prejudicial e a que ponto a sociedade faz, né, um olhar social de quem não usa, talvez, ou de quem usa na enrustida, né, de falar que isso é um problema, né, e ser tratado pela segurança pública como um problema que gera risco para a sociedade. Então, eu trago esse caso só para pensar um pouco essa questão de substância usuária, né, e foi um caso que não é de criança adolescente, é um caso de adulto já, mas só para a gente pensar, né, na hora de acolher, a gente vai julgar, a gente vai olhar e não vai abordar, a gente vai passar e vai fechar o vidro, ou a gente vai escutar, certo? Qual que é o nosso papel enquanto a RAPS? Qual que é o nosso papel enquanto trabalhador da RAPS? Que a gente recebe, hoje eu não sou mais trabalhador da RAPS, mas eu trabalho na saúde mental. A gente recebe para isso. Qual vai ser a nossa oferta de trabalho, né? Perante esse valor que a gente está sendo pago para isso. Certo? Então, pensando nessa perspectiva, qual vai ser o cuidado possível para aquele usuário? Então, essa é a minha contribuição de adulto nesse evento, assim, sabe? Eu acho que as práticas da redução de danos, ela vai muito além do que o uso de substâncias. Ela vai numa perspectiva de cuidado para a vida, de estratégias, né, que a gente vai alcançar uma vida estável, uma vida legal, uma vida socialmente agradável, independente da substância que você estiver usando, certo? Eu sou pai de família, eu sou provedor da minha família, eu sou usuário de drogas, certo? Então, estou falando aqui, pô, com Sorocaba, com a gestão de Sorocaba, compartilhando, né, das vivências, e acho que estou contribuindo um pouco com a vivência que eu tive, certo? Então, o que você usa não vai ditar o que você é, certo? Não vai ditar o carinho que você tem pelos seus filhos, a bênção que você dá para sua mãe e para seu pai quando você acorda, certo? Não vai ditar isso. Independente da substância que eu estou usando, eu sou essa pessoa aqui, transparente, certo? Mas tudo isso foi uma construção, porque há um tempo atrás eu estava internado no hospital psiquiátrico, certo? O trabalhador profissional
que ficou responsável de trocar minha roupa, né? Quando eu cheguei no hospital, tentou botar a mão no que devia e trombou uma Honda, certo? Trombou. Falei, pai, você vai engraxar aí. E a partir disso, eles avaliaram que eu era perigoso para a instituição. Então toda noite eles me amarravam para dormir, mas só que eu nunca dormia amarrado, né? Eu sempre me desamarrava. E sempre provava para eles que eu sempre conhecia da cama. E eles dormiam no plantão, tinha isso também, certo? Eles estavam trabalhando e dormiam, mano. Tinha isso também. Hospital Psiquiátrico Raul Soares, certo? E aí, como eu encararia isso? Como eu encarei isso? No momento que eu estava lá internado e tudo mais, eu sempre tinha perspectiva, eu não era da minha vida. E eu cheguei lá como contenção. Então, a perspectiva do cuidado para mim nunca foi de cuidado a mim, sempre foi de fugir do cuidado de querer me prender. Se você me entende. Então, né, eu vou trazer um outro caso, né, que eu gosto de trazer aqui. Ele diz a importância do redutor de danos em atuação nas cenas de uso de drogas e diz também um pouco mais, né, eu acredito com a especialização do cuidado direcionado para criança e adolescente, certo? Vamos lá. Há um tempo atrás também, eu não era da data, né, e tudo mais, mas há um tempo atrás, em atuação pelo consultório na rua, tinha uma cena assim que me incomodava muito, porque todos sabiam da rede, né, todo mundo sabia da rede, que tinha uma casa de cena de uso de drogas no centro de Belo Horizonte, né, que hoje não existe mais, que fecharam lá, mas que tinham mais de 20 crianças e adolescentes que faziam uso lá. E ninguém da rede sabia onde era, e eu falei, pô, velho, como assim? Isso não condiz com a realidade. Se tem 5 crianças e adolescentes, né, vamos colocar para baixo, fazendo uso de uma casa, uma cena de uso, eles vão bagunçar a casa. Como é que os adultos ao redor não vão dizer para a rede onde estão? Porque lá em Belo Horizonte, como a gente é referência em saúde mental no mundo, a gente dialoga com a comunidade, a gente vai no barzinho do lado que eles acessam, a gente dialoga com o BS, a gente dialoga com a UPA, a gente visita, né, famílias em instituições que estão ali para sair com as crianças, né, inclusive já viabilizando famílias que conseguiram sair por causa de atitude nossa, que conseguiram sair com os próprios filhos, né? Então, acho que distou um pouco, ter várias crianças e ninguém saber. Então, eu não concordava com isso. E aí, um belo dia, eu na balada, eu sou da noite, né? Entendeu? Eu na balada e estou voltando da balada. E aí eu estou voltando a pé e trombo um menor que eu atendia na rua e a gente vem conversando. E aí, pelo vínculo que a gente cria, parece que é instantâneo, né? O vínculo que eu crio com criança e adolescente. Não sei se é por causa dessa tudo, mas eles batem o olho e se identificam, né? E isso é possível cuidar a partir disso. E aí ele vem contando, pô, Nobre, pá, vamos colar ali na casa ali, pai. Eu já sabia da ideia, né? Eu tô na rede, a gente queria saber onde era a casa. Isso era às 3h30 da manhã, meu balada ia passar 4h10 da manhã, né? Eu voltando da balada. E aí eu olhei e falei, pô, vamos lá. E aí, de madrugada, eu cheguei lá, mais de 15 menores, fazendo uso de namantes do lado, vários colchão, na cama, na sala, vários menores. E mais problemático ainda, 3 adultos. 3 adultos nesse espaço. Então, eu cheguei, falei, ixi, é complicado aqui, que eu não sabia a proporção do que era. Eu queria saber onde era. E aí, quando eu cheguei, e a gente se envolve com as pessoas, né, assim, de uma forma profissional, né, para garantir o cuidado, mas a gente acaba se envolvendo, né, em certos casos. E aí, adentrei a casa e topei com esse cenário, assim. E aí, a partir disso, fiz um conceito, né, com as lideranças, que eram esses 3 adultos, e eles permitiram a gente ter acesso à casa no momento posterior. E aí, a partir disso, a gente conseguiu cuidar dessas crianças e desses adolescentes, mas não foi de primeira, tá? Não foi fácil. Por quê? Eu trouxe para a equipe, né? Na próxima reunião, falei, já sei onde é a casa, papai empolgado, falei, não vamos lá cuidar, pá. Aí a equipe passou para o SEX,
para UBS, Não, ainda não. A gente ia acessar antes. Mas passou por serviços que tomavam conta ali, né, daquela área ali. E aí chega 20 profissional querendo adentrar a casa. No próximo final de semana, né? Tipo, na próxima semana, né, de trabalho, querendo adentrar a casa. Falei, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí o pessoal queria chegar, todo mundo falou, ó, espera aí, eu chego primeiro, ó, eu conheço as lideranças, então eu vou chegar e vou ver se é possível. Mas, ó, não vai dar certo, pai. Eu vim das ruas, eu sei que não é assim, certo? Eu vivência no outro, não é assim. E aí eu chego e falei, pai, me desculpa, já cheguei assim, eu já sabia que eu estava desrespeitando o espaço das pessoas. Ó, me desculpa e tudo mais, mas a gente está com a galera aí, pai, toda a saúde, pai. Ele falou, não vai entrar, pai. Eu falei, respeito, você se importa se nós, o consulado na rua, voltar no outro momento só a gente? Mano, não sei o que é o consulado na rua, não sei o que é, tá aí, pai. Tem você mais um ou dois, você entra, certo? Essa galera aí vai me honrar, pai. Eu falei, não, certo. Marcamos, fomos uma outra vez, as lideranças não estavam, não conseguimos entrar. E aí uma outra vez, uma situação, a gente consegue entrar. E aí a gente chega lá dentro, a gente faz uma roda de conversa nessa primeira abordagem, certo? A gente consegue anticoncepcional das meninas que estavam no estabelecimento. A gente consegue algumas consultas especializadas, né? Para os adolescentes, ali, inclusive um dos adultos precisava tratar, né, os dentes e tudo mais, a gente consegue acesso a isso e tudo mais. E, na minha opinião, assim, foi bem assertivo, sabe? Em questão de proporção de cuidado significativo para o sujeito. Então, esse é um outro caso, né, que eu trago para ilustrar a prática, né, que a Natália sugere. E o último caso, né, que eu vou trazer, para não alongar também o tempo, não quero agarrar nada e tudo mais, mas o que acontece? Tinha um caso muito complexo, né, na rede, muito complexo mesmo, não ouvi falar, que é um caso que me tomou bastante. Era referência também. Criança adolescente, até de outra região, era referência, não sei porquê, mas sempre a referência direcionava para a gente, nunca era um profissional. Sempre a criança chegava ao nome, roda, você me acompanhava, saia de um lugar para outro. E a equipe também ficava meio, né? Não, vai, e apoiando, porque não tem como. Né? Na RAPS não tem como o seu trabalho individual, o trabalho tem que ser equipe mesmo. Certo? Não existe possibilidade de um trabalho individual. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo a pessoa minha, mas foi um trabalho em equipe. Certo? Senão a gente não teria acesso ao que a gente teve e conseguido alcançar, né, o cuidado possível das pessoas, né? Reconhecendo isso. E aí, esse caso muito difícil mesmo na rede, né? A mãe usava crack, ele começou a usar crack aos 9 anos e perpetuou isso durante muito tempo. Eu sei que eu conheço ele aí por volta de 11, 12 anos, certo? E aí, o menor gostava de skate, pai. Eu falei, então eu estou na praça, filho. Esse menor nós vamos cuidar. A minha perspectiva enquanto Breno, né? Enquanto pessoa. Eu falei, não, relacionado a esse skate nós conhecemos, desde os 5 anos de idade. Então a gente sabe como chegar e tudo mais. E o pessoal nunca tinha acesso a ele. Ele sempre passava, pai, tudo. Já rolou de jogar pedra na van, que era abordagem, de entrar dentro dos polícia, chegar algemado e a gente falar, não, está no serviço de saúde. Aqui a gente não contém na agressão, na prisão. Isso vocês querem fazer, vocês vão fazer lá onde vocês trabalham. Aqui você pode desalgemar ele, porque não é a minha resposta, certo? E não dá para ficar assim, olha os outros menores aqui. Como é que os menores vão ver ele está na jornada aqui, não dá. Abraçar a ideia, arriscado, não aconselho fazer, certo? Sério, é arriscado. A gente nunca sabe a atitude do outro. Mas pelo vínculo que eu tive, eu me sinto confortável, e o que eu me sinto confortável, geralmente eu costumo fazer. E aí tirou a algema, pai, tudo, e aí, diante disso, né, diante de todo esse contexto, foi possível um cuidado, criou um vínculo, conheci o serviço CESAMI, né, que é o CAPSI, CESAMI. Então, a partir disso, foi possível ele ver meu rosto, e eu conhecer ele, e a gente começar a skate, amarrado na cama.
Foda, né? Tudo bem. Aí, me lembrei da situação, né? Que me marcava lá atrás, já me identifiquei. Aí, e aí, eu marquei com ele. Falei, mano, vamos marcar um rolê de skate. Nós dois, a gente pega lá na van lá. Sério, irmão, sério, não precisa não tênis não, pai. Não acontece com você, pai. Você vai dar no meu skate, pai. Botando pilha, né? E aí, foi possível essa conversa com ele através desse vínculo criado. Então, aí, chega no dia dessa ação que eu tinha combinado direto com os olhos. Isso é um problema também, que eu vou dizer agora. E aí, eu levei o skate, me organizei, porque era outra regional, né? Então, a consultório na rua lá, a gente tinha 4 equipes, agora eu deu para 9, e agora a gente atende todas as regionais. Eu estava na regional Centro-Sul e isso era na regional Noroeste, né? Uma centro de uso muito intensa até do carro. Até por isso que ele estava gritando ali no lugar, que era usado. Né? E aí, marcamos com ele, mas aí eu estava indo para encontrar com o menor dentro da van, eu recebi uma ligação da coordenadora, falando, Breno, o que você está fazendo? Falou, velho, estou indo trabalhar com o menor, pai, tudo. Bom, eu sou adolescente, tudo mais, explica a situação. Você é doido, você vai fazer isso não, tem que discutir um caso, tem que discutir um caso, minha filha, você está doida? Agora que a gente conseguiu essa brecha de encontrar com ele, não tem jeito de discutir caso agora, mano. Ela não, vai ter que discutir o caso. Eu falei, vamos discutir o caso. Resumindo, o menor meteu marcha, não esperou, mas na hora que eu marquei com ele lá, ele estava. Certo? Então não foi possível essa vez seguinte. Não foi possível. Mas você foi falar com ele? Depois. E aí eu chego, né? Falo, pô, meu irmão, desculpa. Pô, não, eu tava lá esperando nada. Eu esperei meia hora, 1 hora, você não avisou. Pô, mas você tinha um celular? Pô, mano, desculpa, pai. Eu combinei com você, não consegui cumprir. Mas não foi por falta de empenho ou de desejo meu, foi por conta de questões burocráticas que eu tive que fazer. Certo? Então, nem expliquei muito, em entender sim. Mas, e aí marcamos novamente. Aí chega novamente, nesse rolê, foi até o dia que ele estava com a pedra na van, um dia depois, né? Chega nesse dia e a gente não consegue conversar muito, que a gente tinha acabado de fazer o uso ali. Eu falei, mano, eu não ligo pro seu uso não, já usei essa parada aí também, sei como é que é, pai, certo? Eu não ligo pro seu uso não, pai, eu ligo pra você estar com nós no rolê, tá? A gente já marcou, vamos aí. Não, eu tenho que pagar os caras, mano, usei a carga toda que eu estava vendo. Eu falei, mano, você está envolvendo a venda, pai. Olha aí, pá. E não, usei a carga toda, tem que pagar os caras, mano. Falei, então, firmeza. Vamos marcar um outro rolê, então, tal dia. E um problema também do constitucional de BH é que a demanda é muito alta, né, de atendimento. Então, sempre marcar uma semana depois. Era difícil marcar um dia posterior ou outro, assim, na sequência, para dar continuidade no cuidado, né? Isso é um problema, assim. E aí a gente marcou a semana depois, a gente chega novamente, aí fala, pô, tem o que esse negócio lá? Já tá com as pedras na mão e tudo mais. Ele fala, caralho, mano, é nóis, depois eu volto. Tô vendo que você não tá na condição agora. Mas não tá com mais pedra na mão, não, certo? Eu volto aí. Aí metemos marcha, pai, tudo. Resumindo, não foi possível até hoje só esse. Certo? O menor hoje está no LAI. Não, hoje ele já é adulto, né? Ele passou pelo LAI, certo? Todos os pontos da rede queriam ter acesso ao menor, ao adolescente, e ninguém tinha acesso. A gente viu uma possibilidade de acesso, mas não foi concretizado até o dia de hoje. Eu posso tomar com ele, se eu tomar com ele na rua, fala, mano, aquele rolê é lá, filho. Fala aqui, certo? E não foi possível. Por questões burocráticas, por questão da coordenação achar que sabia mais do que a avaliação do técnico da ponta, certo? Por questões sociais, diversas questões. Então, a gente pensar como a gente vai acessar essas pessoas, não é só pensar estratégias de como acessar elas. A gente tem que fazer um plano e seguir o plano. Não adianta a gente escrever, não adianta pro meio acadêmico, né? Vamos ser mais específico. Mas na visão da prática nas ruas, o sujeito não é o sujeito que tem que caber no serviço, é o serviço que tem que caber no sujeito. Você tem que dar conta do sujeito. Certo? Se tem casos de criança e adolescente que dá conta de passar uma noite no serviço, que bom, pai. Porque lá que ela tem força para viver a vida dela, lá que ela se sente segura para dormir. Caso ela tem que dormir na rua, ela dorme. Eu estou
estou falando no feminino, que eu presenciei meninas que falavam, ó, eu faço um uso aí de 3, 4, 5 dias, e depois eu vou descansar na UAI. Ela falou para mim, não falou para os trabalhadores do serviço. Então, trazendo essa perspectiva de cuidado, então eu deixo um ponto para pensar e vou encerrar na fala, porque eu já está aqui. Trazendo essa perspectiva de cuidado. O que a gente vai pensar? E o que eu sugiro, né, com um pouco de experiência que eu tenho, vamos fazer o PTS, inicialmente, porque é estratégico, sabe? Avaliar a situação social, qual os recursos que a gente pode usar, o que é possível naquele contexto, diversas situações, qual droga de prevalência do usuário, quais manejos possíveis para aquele usuário, qual técnico ele tem uma certa transferência que pode acessar um cuidado mais específico, vamos ofertar teste de ST quando chegar na UBS, só sugestões. Então, eu acho que a perspectiva do cuidado nas ruas, ela tem uma especificidade que ela traz muito da vivência do redutor de danos. Então, consultório na rua, CAPSI, CAPS, todos têm que ter redutores de danos, escolas, redutores de danos para falar nas escolas, sabe? Vai ser acesso público. Eu venho de comunidade, estudei escola pública minha vida inteira, hoje eu faço universidade particular, né? Eu tive capacidade de passar na pública, né? Mas eu faço. Vamos falar isso nas escolas. Mas não vamos levar a polícia para falar que eles vão falar em outro viés. Tá ligado? Vamos levar nós, redutor de danos. Eu, Miro, né? Todo mundo da grande, a gente está disposto, certo, a construir alguma coisa. E eu acho que é mais ou menos a gente mudar essa perspectiva de cuidado, que a gente tem que escutar muita coordenação e prestar mais atenção na nossa ponta ali, nos nossos fazeres, certo? E nos capacitar, né? Quando eu digo de recursos, a gente tem a revista Quimera, certo? Que a gente posta algumas coisas, né? A Anticlínica está contribuindo, né, para o cenário nacional e internacional de drogas, de estudos sobre drogas. A gente tem o Intercambiantes, SP, né, que a gente publica alguns artigos, tem até um artigo publicado, se eu não me engano, em 2022 ou 2023, que fala desse rolê com criança e adolescente. Então a gente tem coisas sendo construídas no cenário que dá para a gente utilizar de base para a gente ter um acompanhamento ali mais assertivo e significativo para aquele sujeito ali. Então, essa é a minha fala, né? Eu finalizo minha fala colocando alguns pontos. Primeiro, vai chegar nas ruas, o respeito é essencial. O respeito vai fazer você chegar, você ser ouvido e você sair. E mais ainda, o respeito vai fazer você ficar vivo na cena de uso. Porque se você tem respeito, na hora que o pau quer, você é o primeiro a ser avisado. Igual, o dia que a Pipoca instalou lá, nós estávamos fazendo um atendimento numa comunidade, e são vários tiros lá da van, foi eu que falei, e médico, eu gosto de citar essa classe, porque a gente, socialmente dizendo, né, é uma classe um pouco delicada de dizer, então por isso que eu gosto de dizer. Né? Tinha médico, a equipe, todo mundo, toda a equipe. Instalou lá, quem que eles ouviram? O redutor de danos que não é formado. E salvou a vida. E qual a ideia que salvou a vida? Não salvou para você se acertar, né, pai? Mas veio para lá da mão. E deu toda. Eu já identifiquei que era tiro, eu escuto tiro desde novo, né, na minha comunidade. Eu dava quadrado, pá. Falei, mano, é tiro, entra pra van. Eles entraram pulando pra van, deitando, tá ligado? E metendo marcha. E os caras metendo bala. Tá em guerra o território, certo? Então o respeito vai manter você vivo no território, a água vai te dar acesso, né, aos usuários, e o PTS vai direcionar um cuidado aí, certo? Essa é a minha fala aí. Obrigado pela grande obrigado.